Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Somos felizes porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Direto do Níger. Ele me amou primeiro. Somos felizes porque Ele nos amou primeiro. Pra te adorar, bendito é o nome do nosso Senhor, a Ele toda glória. Shalom! Bem-vindos a mais um programa Ele me amou primeiro, porque o Senhor, no nosso amado, nos ama e nos escolheu. Isso mesmo, antes da fundação do mundo, o Senhor te escolheu. E Ele te escolheu em amor, porque Ele é amor. E uma frase que eu sempre tenho falado, o amor é a resposta independente da pergunta, porque nós só aprendemos a amar profundamente com plenitude quando nós estamos sujeitos ao nosso Senhor e ao nosso Redentor. Que saudade de vocês sempre, sempre bom estar aqui conversando, compartilhando com as minhas amigas, e a gente faz isso como se a gente estivesse sentada mesmo ao redor de uma mesa, né? Igual o livro da Zoé, e conversando e trocando ideias e testemunhos de como o Senhor tem nos impactado diariamente, como o Senhor tem trabalhado na nossa mente, no nosso caráter, através de situações, através de sinais, e assim é o nosso Deus. Todos os dias o Senhor fala conosco. O que precisamos é estar atentos para ouvir a sua voz. Eu vou chamar aqui Zoé, que ela já está aqui na espreita. Vou chamar... Bom dia. Oi, bom demais estar com vocês. Bom Alegria demais. enorme. Vamos começar orando, né? Pedindo ao Senhor por esse tempo juntas. Pai, nós colocamos diante de Ti cada uma das irmãs que está nos ouvindo nessa hora. Ó Deus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu grande amor seja derramado como um bálsamo, como um óleo fresco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E hoje a gente queria falar um pouquinho, né, sobre o que o Senhor tem falado ao teu coração nesses dias. Como é que tem sido? Como é que você está lidando com as coisas? E será que você está colocando o Senhor como o principal na tua vida, como o primeiro nos teus dias, independente das circunstâncias que você está vivendo? Vamos ouvir aí a voz da experiência. Gente, que alegria viajar por esse país. Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e chegar nos lugares e ouvir assim, Ele me amou primeiro, porque é por causa dele que nós estamos aqui. É por causa de Jesus, é por causa do grande amor de um Deus que não tinha pecado nenhum, que não fez mal nenhum e que se tornou homem, se tornou um bebezinho extremamente dependente, veio viver a nossa vida, nos mostrar como viver, nos mostrar como andar nessa terra. Então é porque Ele nos amou tanto que eu quero viver, eu quero amar, eu quero dividir o que Deus tem nos dado para abençoar você onde estiver. Tenho conhecido pessoas muito interessantes. Esse programa não tem a pretensão nenhuma de substituir relacionamentos ao vivo, de substituir encontros da igreja. Por favor, queridas, nosso desejo aqui é dividir com vocês o que o Senhor tem nos dado, assim como você pode dividir conosco. Por favor, se você tiver sugestões, críticas, dúvidas, palavras, quiser gravar vídeos, é muito gostoso, de vez em quando a gente escuta grupos de mulheres que nos mandam, elas falando juntas que o Senhor nos amou primeiro, então isso é de uma riqueza muito grande. E eu estava me lembrando muito esses dias de que é fácil a gente começar bem,
é fácil a gente se determinar e começar uma tarefa, mas é difícil concluir bem. Tanto que a palavra fala que pela perseverança que nós ganharemos nossa alma. Então, eu gostaria de ler com vocês Filipenses 3, de 12 a 14, que tem me chamado muita atenção. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, nenhuma de nós já está num nível que não precise aprender mais nada, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aí continuamos no 13, no 14, irmãos, irmãs, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Gente, nosso desejo aqui é animar cada uma de vocês a prosseguir para o alvo. O que passou, passou. Se fizemos certo, vamos aprender e tentar fazer de novo. Se fizemos o errado, vamos nos arrepender, pedir perdão e tentar não fazer de novo. Mas vamos prosseguir para o alvo. O nosso alvo é viver a cada dia para a glória de Deus, onde estivermos. Deus nos coloca cada uma em posições estratégicas, cada uma de nós tem acesso a algumas pessoas que outras não têm, e que isso encha, que isso ferva o nosso coração. É o meu desejo nesse dia. Amém. Amém. Quantas vezes a gente está desanimada, preocupada, e como a Zoé falou, né? Meu lema sempre é viver um dia de cada vez, sempre. Porque se a gente continua vivendo, pensando nas coisas lá de trás, porque podia ter sido assim, podia ter feito isso, seria melhor se eu fizesse aquilo, lá. Minha filha, você não, já passou. E basta a cada dia o seu próprio mal. Então, nós vamos viver um dia de cada vez, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Se você vive pela fé, você agrada a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você vive na carne, se você vive pela emoção, se você vive pelo conselho do ímpio, vai dar tudo errado. Tudo errado. Não, mas a minha amiga me falou assim, eu vi no Google, eu vi na internet, o chat GPT me falou que eu tenho que fazer. Querida, alô? O alvo é outro. Prosseguir para o alvo é outro. Não é o que o chat... Gente, eu estou impressionada com esse tal de chat GPT. Uhum. Até oração, tem gente pedindo oração para o chat GPT. Pense uma coisa dessa. Pedindo conselho, pedindo... o que eu faço numa situação dessa? Amadas, nós temos a Igreja de Jesus, nós temos o corpo de Cristo, nós temos o Espírito Santo. O chat GPT não é uma pessoa, não é Jesus, não é o Espírito Santo. Então, foge desses conselhos do ímpio, porque é o lobo vestido em pele de cordeiro. Sabe aquele negocinho assim? Aparece, então eu vou atrás. Minha querida, nós estamos vivendo o tempo do fim. Eu ouvi uma palavra do John Bevere, é um pregador lá dos Estados Unidos, que fez um livro, A Isca de Satanás, não sei se vocês já viram, e ele fala que o Espírito Santo incomodou ele demais nesses últimos tempos, sobre a volta de Jesus, sobre o tempo do fim. E ele disse que a noiva precisa estar adornada, preparada, e nós somos a noiva de Jesus, a igreja é a noiva de Jesus. Quantas vezes a gente para e pensa, será que eu estou preparada? Se eu morrer agora, se Jesus voltar agora, se eu for atravessar uma rua e for atropelada, para onde eu vou, queridas? Isso é muito sério, muito sério. Você tem que ter certeza
certeza da sua salvação, você tem que ter certeza de quem você é filha, para onde você vai e o que você está fazendo aqui nesse momento. Amém. São perguntas que você tem que fazer toda hora. Pai, qual é a tua vontade para o dia de hoje? Hoje. Amém. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Com quem que o Senhor quer que eu converse hoje? Vivendo um dia de cada vez e ouvindo, com os ouvidos atentos, porque o Senhor quer nos falar. E a gente fica procurando por aí, coisas que não edificam, coisas que parecem vir do Senhor, mas não vêm. Cuidado. Palavra de alerta. Amém. Palavra de alerta. Glória a Deus. Uma coisa que a gente sabe, né? Mas às vezes no dia a dia a gente não presta tanta atenção nisso, né? O mundo há muitas vozes, né? A gente sempre vai ter coisas, gente falando, gente opinando, é a internet, é a televisão, é um filme que te influencia, enfim, é no trabalho, na escola, no caminho, na família, e agora até mesmo na internet, né? Já pensou a pessoa, nós temos tanta gente de Deus que talvez a gente conhece, e a gente ter que se render a pedir um conselho para uma IA, né? Meu Deus, a gente não precisa disso, não, né? Isso é muito sério, gente, é muito sério mesmo, né? E eu acho que tem muita gente que começa na brincadeira para ver o que a IA vai responder e depois acaba tornando um vício, né? Isso. Até substituindo a sua leitura da palavra, o seu momento ali de estar sendo alimentado, né? Por alguém que é mestre no assunto bíblico e que pode te trazer um conhecimento, que tem experiência, que tem revelação, que tem vida com Deus, e toma cuidado, porque isso é muito sério, muito sério. Antes da gente começar, eu estava aqui nos bastidores aqui e estava conversando um pouquinho com a Zoé, né, dos dias aí que eu vivi, e o texto que eu até amanheci com esse texto na mente, né? Por isso que a gente precisa meditar na palavra, a gente precisa ter uma conexão diária com o eterno, porque daquilo que está cheio no nosso coração é aquilo que a nossa boca vai falar e é aquilo que vai trazer influência para o nosso subconsciente, para o nosso consciente também. Então, eu acordei com esse texto, que é já algo que realmente eu estou nesses dias precisando ouvir, né? Então, é Salmos 121, o versículo 1 e 2. Eu vou ler numa versão que eu gosto, que é a versão judaica, e ela diz o seguinte: se eu levantasse os meus olhos para as colinas, de onde viria o meu socorro? O meu socorro vem de Adonai, o Criador do céu e da terra. Ele não deixará que o seu pé escorregue, seu guarda não dorme. Não, o guarda de Israel nunca descansa e nem dorme. Aleluia! Então, eu acho tão profundo e tão poderoso, porque a gente pensa, leva os meus olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro? A gente olha para cima, né? E aí, às vezes, a gente fica olhando para a montanha, esperando ali o socorro. Mas a montanha em si, ela já é uma dificuldade, né? Não é fácil. Eu gosto de subir montanha, não é fácil subir montanha. Você precisa de um preparo físico, você precisa respirar do jeito certo, tem altos e baixos, pode ter pedra, pode escorregar, enfim, é cheia de desafios. Então, o Senhor não está pedindo para você ficar olhando para a montanha, olhando para a circunstância diante de você, olhando para os problemas, para aquilo que está ali. Ele está pedindo, olhe além disso. Amém. O nosso socorro, ele não vem de uma outra circunstância, ou de uma solução que a internet te dá, ou de algo que a sociedade está te mostrando. O nosso socorro vem do Criador dessa montanha, ele vem do Criador de tudo. O nosso socorro vem daquele que nos conhece antes da fundação do mundo, e é o Senhor. Então, o problema não é o tamanho do monte, o problema é para onde os nossos olhos estão indo, aonde os nossos olhos estão buscando socorro, né? E olha, que Jesus ainda fala bastante sobre a questão dos olhos. Eu acho que uma coisa vai trazendo a outra, a Bíblia se completa de uma maneira incrível, né? E olha, a gente vai falando e a gente vai recebendo. Como a gente olha, assim a gente é. Se os nossos olhos forem ruins, a gente só vai enxergar coisas ruins.
Mesmo a nossa luz vai parecer ruim, né? Mas se os nossos olhos estiverem descansados no Senhor e buscando do Senhor, nós vamos enxergar as coisas de outra forma, né? Então, Amém. é o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas. Então, olhe acima dos montes, porque de lá está o teu socorro, que vem do Criador de tudo. Aleluia. Amém. Eu queria lembrar do que Jesus falou, que nós temos que olhar os pássaros, né? Todas essas, a internet em geral, que é uma bênção para muitas coisas, por isso estamos aqui usando, né, isso, mas muitas vezes me deixa tão agitada que eu perco a simplicidade. Esses dias eu tenho aprendido a olhar os pássaros, né, a passarinhar. E aqui perto da minha casa, de manhã eu vou fazer natação e tem muitas pombas, que são até uma praga hoje em dia aqui nas cidades grandes. E eu comecei a observar as pombas. Gente, que elegância! Aquela roupa delas em tons de cinza, é um degradê de cinza e simplesmente as patinhas são vermelho, cheguei. Eu fiquei me lembrando, tem um estilista famoso, Louboutin, não sei se é assim que pronuncia, ele tem sapatos vermelhos fantásticos, fazem maior sucesso. Com certeza foi copiado de algo feito por Deus, né? Então, e outro dia eu estava, acho que no Espírito Santo, simplesmente as pombas lá têm os sapatinhos delas são amarelo, ouro, né? Olha. Então, assim, Deus é o maior estilista, ele é de uma harmonia. Eu quero aprender a me vestir, eu olho a natureza. Eu quero aprender a fazer comida, eu pergunto para o Senhor, porque ele fez todos os ingredientes. Às vezes eu estou com coisas que parecem que não combinam. Eu me divirto fazendo alquimias, fazendo... às vezes sou tão criativa que saem coisas bem estranhas, mas... quando a gente depende do Senhor para tudo, olha quem entrou, a gente consegue olhar para o Senhor de uma forma especial. Nicole, bem-vinda! Oi, obrigada. Que bom estar aqui. Desculpa, só consegui entrar agora, me perdoem. A rotina aqui de mãe homeschooler, a gente estava cuidando das demandas. Nick, aproveita e conta um pouquinho aí para a gente falou basicamente, rapidinho, tudo que assim, a gente tem sentido nesses últimos dias, né, da parte do Senhor, em meio a tantas circunstâncias, né, o que o Senhor tem falado contigo? Eu sei que é muita coisa, mas resume um pouquinho. É bastante coisa que o Senhor tem falado, tem ministrado no meu coração. Esses últimos meses, esse primeiro semestre, na verdade, foi um semestre de bastante silêncio para fora e ouvindo muito a voz de Deus aqui dentro, né? Assim, o Senhor me deu um tempo de poder cuidar da minha saúde, então eu já animo a todas aquelas que estão precisando daquele ânimo extra. A gente precisa se cuidar para a gente poder ter força para cuidar dos outros. Então, eu diria que no início do ano, Deus disse assim, olha, agora é fase de que, em caso de emergência, em caso de um pouso de emergência, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque primeiro a sua, depois auxilie aos que estão, né? Então, isso é uma coisa que parece uma bobagem, mas na verdade não é. Porque eu preciso estar bem, primeiro com o Senhor. Eu preciso estar bem com o Senhor, eu preciso estar alinhada nas minhas motivações, na minha disposição, na minha força, na minha busca pelo Senhor. Eu preciso estar cheia de fé para eu poder cuidar dos outros, para eu poder ajudar, incentivar e, enfim, fazer todas essas coisas. Então, esse primeiro semestre foi um tempo de cuidar da minha saúde e o Senhor tem revelado muito do coração dele, do quanto que ele deseja estar pertinho de mim, como que ele quer realmente me consolar. E eu sei que eu já compartilhei isso algumas vezes aqui com vocês, que como se fosse assim, eu sempre tive essa dificuldade da minha constância na leitura da palavra, e agora essa tem sido a minha prioridade, né? Então, o que era a minha dificuldade, agora é a minha prioridade, e eu tenho visto quanto isso tem lavado a minha alma, mudado a minha forma de pensar, a minha forma de agir e até o meu trato com os outros. Então, é como se fosse assim, mais rápido eu percebo onde eu errei, onde eu caí e eu posso retratar, eu posso consertar. E como isso tem sido um consolo assim de Deus para mim diário,
né? Assim, eu estou muito feliz com isso, com esse tempo com o Senhor. Então, assim, se é algo que eu posso compartilhar, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas que importam vão ser acrescentadas. E as coisas que não são acrescentadas, elas não são tão importantes assim, né? Eu diria assim que as minhas circunstâncias externas, elas não mudaram, mas nesses últimos meses o Senhor transformou o meu coração. E Ele tem me feito olhar os outros com misericórdia, com amor, com graça, com alegria. E o quanto isso tem me feito bem, o quanto isso tem mudado a minha mente, sabe? Eu me sinto uma nova mulher com o Senhor, me sinto muito animada para poder cooperar, para poder servir ao Senhor. Então eu quero animar vocês isso, de que a gente precisa cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração, dos nossos relacionamentos. A gente precisa estar bem com o Senhor. E a gente precisa dedicar um tempo de qualidade, sozinha, com o Pai, para a gente poder, né, realmente buscar, em primeiro lugar, a melhor parte, e isso não vai ser tirado de nós, né? Como isso é transformador. Então, para mim, tem sido esse ânimo. E depois, com mais calma, a gente compartilha um pouco mais. Tem muita novidade, assim, né? De tudo que o Senhor tem feito e tem ministrado no meu coração nesse tempo. Eu acho que é isso. Amém, aleluia. Acho que todo mundo, né? A gente não conversou antes, mas é aquilo que o Senhor está falando mesmo, né? Aqui tem ouvidos para ouvir, ouça, né? O Senhor está buscando realmente, pedindo que a gente pare um pouco e escute Ele e compreenda a sua voz e o busque de todo o coração. Amém? E quando estamos com o coração aberto, qualquer coisa Deus pode falar conosco, né? Eu queria compartilhar uma situação que aconteceu comigo esses dias. Há 14 anos atrás, a gente fez uma reforma na nossa suíte. A Nicole, nossa decoradora, fez um programa, ficou lindo o nosso quarto, e haviam lâmpadas embutidas no forro do quarto. Haviam 6 lâmpadas, daquelas compridas de... Eu não sei se já era LED, fluorescentes, né? E aí, simplesmente, era ótimo. Com o passar do tempo, foi ficando amarelo, foi ficando escuro, eu não conseguia mais ler no meu quarto, e foi dando aquela frustração. E aí a gente se deu conta, puxa, já tem 14 anos essa reforma, né? De repente as lâmpadas estão velhas. E aí compramos lâmpadas novas e chamamos um amigo para consertar. O que aconteceu? Para vergonha minha, ele me pediu, Zoé, me dá um paninho. E ele limpou as lâmpadas todas. E o quarto está super limpo, super claro. Gente, que vergonha. Eu me senti a mulher mais porca do mundo. Mas assim, tipo, eu nunca imaginei que eu ia subir lá para limpar um troço, né? E aí Deus me falou assim, olha só, a visão que nós temos, ela começa bem, começa super nítida. E com o passar do tempo, se eu não estiver sendo lavada pela palavra, a chance da poeira deste mundo, do engano deste mundo, e simplesmente eu estava assim, estava parecendo um quarto na penumbra, e simplesmente porque eu limpei, e porque a lâmpada voltou ao seu estado original, e eu não precisei trocar as lâmpadas, troquei por outras coisas. Então eu digo, eu vou ter que falar isso assim, né? Parece um pouco vergonhoso, mas eu não sei se vocês têm os costumes de limpar as lâmpadas lá no fundo, mas que a cada dia a gente esteja realmente buscando limpar a nossa mente pela palavra. A minha terapia é ler a palavra. O que eu preciso fazer, o que vai limpar a minha mente é a palavra. E nós temos lido, eu e Sérgio temos lido esses dias muitos salmos. Como ele tem a leitura dele, eu tenho a minha, mas quando estamos juntos nós lemos os salmos. Então hoje é dia 29, então nós lemos o do dia 29, aí nós lemos o 39, nós lemos o 49, o 59, dependendo do tempo que a gente tem, a gente leu todos os que tem a ver, assim, e aí de alguma forma a gente vai lendo. E o que são aqueles salmos, gente, que as pessoas vão escrevendo e vão dizendo para Deus o que elas gostariam, de forma extremamente honesta e muito assustadora muitas vezes, porque as pessoas dizem coisas
muito loucas, porque a Grave. cabeça da gente pensa coisas muito tristes assim. E eles dizem realmente o que eles gostariam e terminam admitindo, Senhor, faz o que você quiser. Você é o juiz. Você é o que vai fazer e você é bom. E você é eterno. E me ajuda a andar na justiça e cuida dos que estão me maltratando, me perseguindo. Vocês falaram em dificuldades. Esses últimos dias, impressionante, né? A quantidade de amigos que apareceu câncer, apareceu tumores, né? Que estão com sentenças de morte, tragédias assim. E a nossa tendência é desesperar. Mas nós temos um Deus que me diz, olha para cima, olha para os montes, olha para cima, porque o meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra, ele não perdeu o controle. E ele é bom. Ele é bom não porque faz coisas boas, ele é bom porque na sua essência ele é bom, e ele não pode negar isso. E lembrando das lâmpadas, a gente tem que estar com óleo, né? Lembrando a parábola das 10 virgens. Nosso óleo precisa estar cheio, a nossa lâmpada precisa estar cheia com a palavra e ainda ter sobrando. Então, tem que ter para nós e para dar. Ou para quando a gente chegar no momento exato, não faltar para nós, como aconteceu com as virgens loucas. E eram todas virgens, eram todas conhecedoras do noivo. Só que 5 estavam prontas e 5 não estavam. Queridas, vamos nos preparar, vamos ficar atentas. Estamos no tempo do fim. Esse é um tempo diferente nas nossas vidas. Eu me lembro na década de 80, quanto que a gente cantava Ora vem Senhor Jesus, Maranata, Cristo vem me buscar e tal, tal, tal. E aí passou um tempo, ninguém mais falava sobre isso, foi ficando... E agora, a gente vendo esses sinais de Israel, sinais de guerra, terremotos, tantas coisas acontecendo no mundo espiritual, no mundo físico, nós precisamos encher a nossa lâmpada e também ter excesso, ter de sobra para quando for preciso. Em nome de Jesus, vamos vigiar. Amém. Outra palavra de alerta. Eu queria, dentro disso da lâmpada, eu queria compartilhar algo que o Senhor falou muito comigo, que, como eu falei, foi um tempo de muita busca no Senhor, assim, para entender melhor o que estava acontecendo com o meu coração, né? E aí foi muito interessante que um dos textos que o Jesus me deu foi o texto que fala assim, que vem um cego e vem gritando, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? E aí ele fala, que eu volte a ver. Que eu volte a ver. E aí Jesus falou comigo assim, filha, você já viu uma vez. E eu quero que você volte a ver. Então, a minha oração esses últimos meses tem sido essa, assim, Senhor, restaura a minha visão. Restaura a minha visão de reino, restaura a minha visão de Deus, restaura, Senhor, a minha visão completa, para que eu volte a ver. E Amém. nessa voltar a ver, ó, quem tá aqui comigo, ó, meu pequeno. Nessa de voltar Você a tá ver. ligando em várias pessoas, né? Agora a mamãe tá ocupada. Vai ali, daqui a pouco a mamãe Eu vai. amo quando você liga em várias pessoas. Gente, a vida real, ela é assim, entende? Divertida. Então, assim, o Senhor falou isso comigo, né? Que eu volte a ver, né? Então, assim, em algum momento a gente já viu e a gente se atrapalha, a gente perde a visão e a gente precisa ver de novo, né? Restaurar a nossa visão do reino, a nossa visão de Deus. Quem é Deus Pai? Quem é esse Pai? O que ele faz por mim? O que ele fez? Quem é Jesus? O que Jesus fez por mim na cruz? Quem é o Espírito Santo, meu Consolador? Então, de fato, a gente precisa exercitar isso, né, todos esses dias e restaurar os nossos olhos, a nossa visão da vida, né? E até isso, assim, alegria de cozinhar, gente, alegria de limpar de limpar a casa, alegria de cuidar dos filhos, sabe? O Senhor tem restaurado a minha alegria, né? Assim, de fato, o Senhor tem feito isso. E isso é tão gostoso,
ver essa dependência do Pai em todas as coisas. Glória a Deus, coisa Glória. linda, gente, bom demais. Já estamos aí encaminhando para o nosso final, né? E eu queria só desafiar aí a você que está aí nos assistindo, né? A pegar todas essas experiências que nós estamos tendo e trazer também para si mesma, né? Sempre que vier uma situação, dá uma olhada aí como é que está a sua lâmpada, como é que estão os seus olhos, dá uma limpada nisso, né? A palavra fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, não, se está com algum defeito aí na tua iluminação, é porque não é a palavra que está te iluminando, né? Então, Sim. que a gente possa também, em momentos difíceis, no dia a dia, algo bem prático, sabe? Surgiu uma situação que talvez pode te causar ansiedade, estresse, nervoso, ou se sentir falta de controle, né? Ou tristeza, enfim, mulheres têm hormônios, e às vezes a gente sabe lidar com muito isso. Para, respira, e pergunta, fala com voz alta, de onde me vem o socorro? E lembra da palavra, o meu socorro vem do Senhor. Então, peraí, não é comigo, peraí, não vou conseguir talvez sozinha, mas eu tenho o Deus criador de todas as coisas que me ama, então eu vou depositar nele, né? Não é tipo assim, sair fazendo por si mesmo e falar, não, é Deus que está no controle também. Não, gente, calma aí. É realmente aprender a descansar, ouvir a voz dele, buscar um conselho, não no chat GPT, tá? Mas na palavra, através de irmãos aí que tenham mais maturidade que você, eu tenho certeza que sempre tem alguém perto da gente que sabe mais que a gente, então a gente aprende, a gente recebe, e sempre tem alguém que sabe menos, então a gente também nos doa, né, serve, ensina, assim é o corpo, assim é o reino do Senhor. Deus tem me levado para muitos lugares. Esse ano não, esse ano eu estou cuidando da saúde também, passando um monte de situação, os perrengues na coluna aí. Mas o Senhor já me levou para muitos lugares, e de todos os lugares sempre tem ou a natureza, ou uma cultura, ou um gesto de alguém, o Senhor usa, né? A criação fala conosco, então o Senhor o tempo todo está falando, basta a gente limpar, né, os nossos olhos, a nossa lâmpada, e buscar a resposta. E vamos caminhar para o despedida aí, para falar as últimas palavras. Só dizer uma coisinha, deixa eu dizer só uma coisinha, só isso que você falou, Gi, em todo lugar tem algum refúgio, né? O nosso refúgio está no Senhor, que está dentro de nós. Mas uma amiga foi viajar, foi morar na Espanha, e ela me disse assim, lá, e se não tiver natureza, e se não tiver, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou olhar? Eu fiz, olha, em todos os lugares do mundo tem um pedacinho de céu. Pode ser no prédio mais alto, a gente consegue olhar para um pedacinho de céu. Nem todo mundo tem essa paisagem maravilhosa que a Zoé tem aí atrás da casa dela, né? Eu digo que é uma catedral verde, a casa da minha mãe é linda. E todos nós temos, às vezes, uma praça perto, um lugar, mas todo mundo tem um pedacinho de céu. Se você tem uma janela, entre os prédios tem um pedacinho de céu. Então você sai, vai para a porta de sua casa, você vai ver um pedacinho de céu. Então eu só queria dizer isso assim de uma forma prática, algo que a gente pode fazer, e todas as vezes que a gente olhar para o céu, a gente lembre, o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor, ele fez os céus e a terra, ele está morando no céu e ele está vindo nos buscar para a gente morar com ele. E não é esse céu azul, com nuvem, não, é um lugar maravilhoso, incrível, é o melhor lugar que a gente não consegue nem imaginar. Mas é só para deixar isso animando a vocês, que toda vez que vocês estiverem angustiadas, aqui eu faço isso, assim, quando meu coração tá muito apertado, eu saio de casa, a hora que for, eu vou ali pro terraço, eu olho pro céu e digo assim, você tá aqui, você tá me vendo, você tá dentro de mim. Então, só para animar vocês, às vezes é uma estratégia simples, mas que vocês podem usar no dia a dia também. Amém, amém. E aprender a pedir socorro. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque isso parece que tem uma humilhação, né? Assim, eu não estou dando conta. Eu deveria conseguir, eu deveria ser forte, mas eu sou fraca, eu preciso de socorro. Então, quando eu peço socorro para... Às vezes eu não sei o que fazer, eu não li livro nenhum, eu não sei nada, mas Senhor, me socorre. E aí, às vezes, vem o nome de uma irmã, vem o nome de alguém, e assim, simplesmente eu ligo, falo, por favor, ora por mim. Às vezes eu não posso nem contar o que está acontecendo, porque é alguma coisa que eu vou estar expondo a alguém, mas aprender a pedir socorro é um santo remédio. Amém. E a gente tem a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, que é
que nos dá essa força ao redor. Se você tem uma pessoa, se você tem um corpo, ai meu Deus, é a coisa melhor do mundo. Quando você está fraca, você procura ajuda. Essa é a palavra. Deus tem a pessoa certa, na hora certa, para te ajudar. Vamos contar com esse recurso de Deus. Nós temos pessoas de carne humana, não é na tela, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. E olha, não se esqueça, né, gente, que ele Nos amou primeiro. Um dia a gente vai sentar junto e conseguir falar isso. É verdade. Tadinho. Deus abençoe a cada um. Deus Um beijo abençoe. grande. Beijo. Vai na paz. Beijo, beijo. Obrigada, Nick, Shirley, Zoé. Tchau, minhas queridas, e que o Senhor abençoe cada uma de vocês nesse tempo maravilhoso. E não se esqueça, né? Escreve aí nos comentários, ele me amou primeiro, ou compartilha aí o seu testemunho, escreve aí o texto que o Senhor está falando, as pessoas vão lendo e um vai edificando o outro. É assim que o corpo se alimenta, né? Através da palavra e dos testemunhos uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe e, olha, fica aí com um louvor que na hora que a gente estava falando, eu lembrei desse louvor que o Senhor deu para o Alexandre num momento de muita angústia, mas sabendo que o Senhor, ele é aquele que provê sempre. Então, vou compartilhar aqui para nós e a gente vai escutar esse louvor juntos. Quando não vejo saída, os caminhos se fecharam, não posso passar. Sinto forte no meu peito, a angústia me assola, difícil de aguentar. Clamo por socorro do mais íntimo do meu ser. Vivifica minha alma, Senhor, faz em mim teu querer. Deus que provê e que cuida dos filhos seus, que sustenta a sua aliança. Se Deus quiser, faz da rocha água sair. É o Senhor que nos dá esperança. Clamo por socorro do mais íntimo do meu ser. Vivifica minha alma, oh Senhor, faz em mim teu querer. Deus que provê e que cuida dos filhos seus, que sustenta
Se Deus quiser, faça